Olá, eu sou o professor Liésio Pinheiro e hoje nós vamos conversar sobre depressão, como identificar. Nós estamos aqui com o professor psicanalista Franklin Barbosa Bezerra, que é uma das grandes autoridades na área de psicopatologia, e nós vamos ter uma conversa franca sobre sintomas da depressão. Como é que você pode identificar? Nós sabemos que a depressão hoje em dia é considerada um grande mal da modernidade. E Franklin é um dos grandes especialistas na área da psicopatologia e vai nos colocar quais os indícios presentes em uma pessoa que tem depressão. Então, Franklin, obrigado por estar aqui com a gente. E como é que se manifesta a depressão? Em primeiro lugar, a nível conceitual, a depressão se ajusta mais a um entendimento de problemática psicopatológica. Porque a depressão ela corresponde a uma problemática psicopatológica que pode ser manifestada em qualquer estrutura psicopatológica, com exceção da estrutura perversa e do transtorno antissocial psicopata. E em termos de sintomas, como é que as pessoas podem identificar o início de um processo depressivo? Quais são esses sintomas mais agudos, mais proeminentes na pessoa? Um sentimento de isolamento, um sentimento de rebaixamento da atividade, do humor, um sentimento de menosvalia, um desejo de ensimesmação muito grande. Mas o mais importante, o que o mundo científico tem comprovado, é detectar que tipo de depressão nós estamos falando. Porque existe depressão que faz parte do transtorno, ou seja, que constitui o transtorno, como, por exemplo, a depressão bipolar. Existe depressão que é um sintoma do transtorno, pode ser um sintoma de qualquer estrutura psicopatológica. E existe depressão, a depressão mais comum e mais trabalhável psicoterapeuticamente, que seria a depressão neurótica ou reativa. É preciso, em primeiro lugar, diferenciar de depressão de tristeza. A depressão pode ter o início como uma tristeza, mas depressão é algo que vai se intensificando e vai incapacitando o indivíduo para uma atividade laboral, afetiva, emocional. Você deixa de gostar de coisas que você sempre gostou, você se sente desmotivado, você se sente isolado e, ao mesmo tempo, você busca esse isolamento. Então, existem características que se iniciam, que lembram uma tristeza aguda, mas com o tempo vão se intensificando e vão definindo que tipo de depressão é essa aí. Existe a depressão, como eu disse, uma depressão mais trabalhável psicoterapeuticamente, que seria a depressão neurótica ou reativa. É uma depressão que tem uma causa plausível, então ela está diretamente ligada à perda de um objeto significativo, à perda de um luto não elaborado. Essa depressão tem um prognóstico melhor e um tratamento mais psicoterapêutico. Isso não impede de haver um tratamento integrado, psicoterapia mais medicamentação. Existe a depressão bipolar, que faz parte do transtorno, é o componente do transtorno, que pode ser mais grave ou menos grave. A depressão bipolar, ela tem o tipo 1 e o tipo misto, que são graves, e tem o tipo 2, que é mais bem trabalhável. E tem a depressão endógena, que seria a grande depressão, que seria a depressão gravíssima, onde muitos pacientes, mesmo recorrendo a excelentes psicólogos, excelentes psiquiatras, excelente medicação, ainda continuam apresentando sintomas naquelas fases aguda da depressão. Então, depressão, em primeiro lugar, é uma problemática psicopatológica. Só duas estruturas não apresentam depressão. Por exemplo, quando você se deparar com a estrutura perversa, você está se deparando com a estrutura que não tem depressão. Ela pode até simular depressão, mas pela certeza de gratificação, certeza de dito gozo,
ela não tem depressão. E os psicopatas do mesmo jeito, né? Eu sempre digo na brincadeira que quando se você se deparar com um psicopata depressivo, você já morreu na mão dele há muito tempo e não está sabendo. Olha só, nós estamos conversando com o professor Franklin Bezerra, que é psicanalista e trabalha na área jurídica, é psicólogo jurídico também. Bom, Franklin, como é que nós podemos orientar as pessoas que estão ouvindo esse áudio, esse podcast, a buscar ajuda? Então, você falou sobre a importância de uma interação medicamentosa, em alguns casos, dependendo da identificação do que tipo de depressão o indivíduo apresenta, e nós temos a possibilidade do encaminhamento psicoterápico. Como é que a psicoterapia, como é que uma psicoterapia breve, como é que um tipo de psicoterapia específico pode ajudar o indivíduo com sintomas de depressão? Esses sintomas que você acabou de elencar agora. A depressão, quando observada em relação ao tipo de depressão, a gravidade da depressão, ela muda o prognóstico. Quando a gente fala de necessidade de medicação, a gente está falando geralmente de uma depressão psicobioquímica. Quando a gente está falando de uma depressão neurótica, a gente está falando de algo que uma psicoterapia bem feita, profunda, não pode ser breve, tem que ser uma psicoterapia sem um tempo definido. Mas qualquer abordagem que trabalhe com a psicoterapia profunda, ou seja, uma psicoterapia que não tenha um número de sessões estipulada, pode trabalhar bem a depressão. Esse é o primeiro caminho, é encaminhar para um psicólogo que entenda de psicopatologia, não precisa entender tanto da parte médica de psicoterapia, de depressão, porque se o psicólogo tem uma preparação, ele vai descobrir a necessidade ou não da integração de um psiquiatra. Também não pode ser feito um tratamento integrado psicólogo e psiquiatra desconhecido, tem que ser um psiquiatra referência desse psicólogo. Então, esse trabalho integrado não vai ser um trabalho que vai demorar muito tempo. Até baixar o nível de ansiedade, até diminuir o nível de sofrimento psíquico, ele vai ser necessário. Depois, o indivíduo fica só com a psicoterapia. E se essa psicoterapia estiver diretamente ligada a uma depressão neurótica ou reativa, ela tem um sucesso muito grande. Ou seja, o tratamento ele é eficaz quando procurado no momento oportuno, no momento o indivíduo consegue identificar determinados sintomas, consegue identificar determinados funcionamentos não tão normais no seu dia a dia, e ele busca uma ajuda psicoterápica e, possivelmente, dependendo do tipo de caso, se for algo mais grave, essa interação entre psicologia, psicanálise e psiquiatria. Exatamente. O indivíduo, em primeiro lugar, ele precisa procurar um especialista. E esse especialista inicial é um psicólogo. É um psicólogo que entenda de psicopatologia. Ele vai identificar esse tipo de depressão e vai manter um trabalho integrado com o psiquiatra, em termos de medicação, e vai conseguir reverter esse caso. Na maior parte das vezes, quando a depressão que nós estamos falando for uma depressão reativa ou neurótica, esse sucesso é absoluto. Quando é uma depressão psicobioquímica, muitas vezes o indivíduo precisa tomar medicação por anos e anos. Mas o mais importante é não pensar que pode vencer a depressão sem um apoio psicológico ou psiquiátrico. Se for depressão, se não for tristeza, o indivíduo precisa de um apoio psicológico e muitas vezes psicológico e psiquiátrico. E como é que o paciente pode separar essas duas questões significativas que você falou? Tristeza, uma tristeza profunda, uma melancolia, de um processo depressivo? Geralmente a tristeza o indivíduo consegue elaborar, consegue resolver dentro dele. Amigos, pessoas próximas, parentes próximos, parentes significativos, professores muitas vezes, amigos de profissão podem conseguir ajudar essa pessoa. Se for uma depressão mesmo e não uma tristeza, a tendência é que esse processo vá se avolumando, vá se intensificando
e vai se transformando num objeto incapacitante. Então, quando o indivíduo começa a se sentir incapacitado para desenvolver as relações interpessoais, as relações laborais, as relações afetivas sexuais, ele está num momento ideal para procurar uma psicoterapia profunda. Que maravilha, eu acho que foi bastante esclarecedor. Vamos tentar semanalmente colocar novas possibilidades de diálogo com o psicanalista Franklin Bezerra, e agradeço a você que está ouvindo esse áudio.